Oi, gente, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de temas que possivelmente entrem no vestibular, temas também que nós estamos estudando, estamos entendendo mais em sala de aula, para que a gente possa entender um pouco mais o nosso mundo, o nosso país, no que diz respeito às nossas questões econômicas. Mas temos que ir um pouquinho ao passado para entender, por exemplo, a respeito da questão que envolve o capitalismo. Eu diria que capitalismo, tanto quanto o comunismo, é a forma como a sociedade se organiza para produzir. É a forma como a sociedade se organiza para produzir. Um busca igualdade, né? A base da força, que é a forma que a gente já conhece. O outro busca a liberdade. A liberdade para o comércio, para as negociações, porém sabemos que dentro dessa liberdade ela também é condicionada ao domínio, à exploração, porque quando temos a liberdade de escolha, escolhemos explorar e dominar. Por um outro lado, né, o comunismo busca a igualdade através da violência, né, através da fraude lá na Venezuela e outros formatos, né? Na China, no caso, a mão de obra semi-escrava, Cuba, né, e o atraso cubano, a União Soviética, né, que chegava até contar, né, quantos cidadãos tinha para poder produzir, e ali ficava uma economia, como a gente chama de economia planificada, e não vertical, como é a economia ideal, tá? Não vou dizer para você qual que é o melhor sistema, nem sei se tem melhor sistema, é complicado, mas eu ainda, né, vou do lado da liberdade, embora muitos seriam contra a minha opinião, mas enfim, eu ainda vou em favor da liberdade, mesmo sabendo que ela é uma liberdade restrita, né, cheia de domínios, enfim, tá? Vamos falar um pouquinho do capitalismo. O capitalismo, galera, o capital, né, ele se apresenta historicamente de algumas formas. A primeira foi mercantilista, onde o que valia era o comércio. No período colonial do Brasil, por exemplo, né, o açúcar que saía aqui, manufaturados através do pacto colonial, que saíam aqui a preços baixos e iam lá para a Europa, depois retornavam a preços altos, né, remanufaturados, enfim, tá? Era o comercial. E aí tinha o metalismo também por trás disso, né? O antigo regime, onde quem comandava era o rei absoluto. Aí veio aí no século XVIII a Revolução Industrial na Inglaterra e século XIX a Revolução Industrial em toda a Europa, mais Estados Unidos, Canadá e Japão. E aí a Revolução Industrial trouxe um capitalismo, né, como o nome já diz, que estava envolto à indústria, condicionado pela indústria. Já no século XX, além do comércio e da indústria, o que vai acentuar é o capitalismo financeiro, como ele está até hoje, né? As especulações, as ações na bolsa, isso tudo acaba, né, dando, como é que eu diria para vocês, guiando o capitalismo aí do século XX. E agora no século XXI, além do comércio, da indústria, do financeiro, nós temos o capitalismo sendo direcionado, tá? Sendo direcionado pelo aspecto informacional, né? Tecnologia, informática, informação, comunicação, tudo isso condicionando o capitalismo atual, tá? Um capitalismo aí que, digamos, que não deixou o seu domínio de lado, mas temos os aspectos da globalização um pouco mais à frente de tudo, tá? Então temos algumas formas do capitalismo aí. A primeira, comercial, né, no período colonial, Brasil colônia, América Latina colônia, né? Foi aí em torno do século XVI até em torno do século XVIII para XIX, entre um país e outro. Aí veio no século XVIII para XIX as indústrias, capitalismo industrial, século XX financeiro, e atualmente temos aí entre o século XX e principalmente agora XXI, né, o capitalismo informacional. Informação, tecnologia, né, informática e tudo que conhecemos dentro desses aspectos. Isso é o capitalismo como ele tem se apresentado ao longo do tempo. Importante também aqui, segundo ano que está vendo essa matéria, tá? A questão que envolve os níveis de desenvolvimento, certo? Nós víamos, até quando eu era garoto, os pais de vocês vão se lembrar, havia o tratamento de primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo era o país desenvolvido, né? Estados Unidos, países europeus, chamados hoje também de industrializados, tá?
também havia o segundo mundo, que eram os comunistas, União Soviética, Cuba, China, tá? Coreia do Norte, enfim. E havia o terceiro mundo, que eram os países pobres. E eu cresci ouvindo dizer que o meu país, o Brasil, era um país de terceiro mundo, um país pobre. Isso chegou até, de certa forma, a abalar a autoestima do brasileiro, né? Até pouco tempo o PT estava com aquele slogan lá, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Uma tentativa de reforçar a nossa, como é que eu diria, dar mais força para o brasileiro, né? Fazer a nossa autoestima aumentar. Porque se de um lado passamos uma geração inteira e gerações inteiras, tá, ouvindo o terceiro mundo, do outro, né, nós temos ainda o fato de que falta um pouco da identidade nacional. Afinal, o brasileiro ele é formado pela mistura de vários povos. Isso muitas vezes faz com que falte um pouquinho da identidade nacional, tá? Mas enfim, atualmente esse primeiro, segundo e terceiro mundo foi meio que trocado. Primeiro mundo a gente chama de desenvolvido, central ou industrializado, né? Desenvolvido, central e industrializado. Estados Unidos, países europeus, Japão, Alemanha, né? Europeu, Inglaterra, França, Itália, países desenvolvidos, industrializados. Aí vem segundo plano, né? O em desenvolvimento, tá? Ou também chamado de emergente, que está emergindo, né? Está desenvolvendo, está crescendo. E o Brasil entra também nessa escala aí. Países como o Brasil, tá? Países como a China, embora tenha um dos maiores PIBs do mundo, segundo maior, ela também entra nessa ala, porque afinal de contas a riqueza dela está muito mal distribuída, né? E é um país comunista, né? Na política pelo menos. Então, são países que entram nessa escala aí, Argentina, México, de países em desenvolvimento, né? Então tá aí. Eu diria que é país pobre com indústria dos outros, né? Então ele é países subdesenvolvido, industrializado, é a mesma coisa do que em desenvolvimento, né? Ou emergente, que é o caso do Brasil. Então é subdesenvolvido, industrializado. É país pobre com indústria dos outros, tá? Mudando, trocando aqui por figurinhas. E aí vem o subdesenvolvido agrário, que também, tá, tem o nome de subdesenvolvido. Tá? É o país mais pobre, que além de ser pobre, ele depende plenamente da sua agropecuária. E aí você vai dizer para mim, professor, mas o Brasil não depende da sua agropecuária? Sim, só que o Brasil não depende só da agropecuária. O Brasil tem indústrias de fora, mas ele tem. Tá? E tem algumas nossas também. A Embraer que vem com força aí, né? E temos outras indústrias aí que tem maior poder, maior força econômica e política dentro do país, tá? Então o Brasil é um país subdesenvolvido, industrializado, ou emergente, ou em desenvolvimento. E você tem o país subdesenvolvido agrário, esse é o pobre mesmo, é o chamado de subdesenvolvido, tá bom? Depois em aula a gente pode comentar mais sobre isso daí, tá bom, galerinha? Então essas divisões, né, que fazem aí dar o nome a cada país, como ele se encontra, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão norte e sul do mundo. Sabemos que a maioria dos países abaixo da linha do Equador, eles foram colônias. E os países acima da linha do Equador, não todos, mas a maioria, eles foram metrópoles. Então temos maior quantidade de países metrópoles na região norte. E a maior quantidade, né, aí na região tropical, entre Trópico de Câncer e Capricórnio, entre América Latina, né, aí no caso América Espanhola e do Sul, países da África, tá, países da Ásia, sul da Ásia no caso, mais, né, então são países que foram colônias. E temos no hemisfério sul, poucos, como Nova Zelândia e Austrália, que foram colônias, mas mesmo assim se desenvolveram, por ter a prática da chamada colônia de povoamento, que vocês já estudaram em história e sabem a diferença, tá? A maioria dos países que foram colônias no hemisfério sul, né, pegando até um pouquinho do norte, em alguns casos, como é o caso do México, né, é o caso de países da América Central, que foram colônias, né, de exploração, assim como também a América do Sul, a África, foram colônias de exploração. Países explorados, tá, eles acabaram criando uma cultura de ser dominado e não conseguiram ascender socialmente, porque neles mesmos eles criaram uma elite que impede o desenvolvimento do país para poder atender o interesse dessas elites, que é o que acontece no Brasil,
tá? É difícil você vencer uma cultura, porque para você vencer uma cultura é só com educação. E a educação não atinge seu alvo, porque não há investimento na educação. E sem atingir seu alvo, eternamente controlado por uma elite que não tem interesse no crescimento do país, porque ela ganha com isso. Isso não é história de comunista, porque eu não sou comunista, tá? Não é história de esquerda. Isso é um fato. Por que o Brasil não consegue crescer e desenvolver? Porque não há interesses, tá? Tem gente grande por trás disso, entregando o país ao estrangeiro para que eles possam continuar mandando na política, na economia e assim por diante, tá bom? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido aqui o que eu tentei passar aqui para vocês em pouco tempo, tá? Mas que também vai ter boa aplicação em aula. Um abraço apertado a todos. Até mais, galerinha.